Doutor, qual é a porcentagem de complicações do HPV nos dias de hoje? O doutor tem esses números? Sim. Olha, existe mais de 200 tipos diferentes de HPV. Eu vou dar um exemplinho muito simples. Se você tiver uma verruga nas costas, é um HPV. Se você tiver uma verruga na mão, é um HPV. Se você tiver uma verruga entre os dedos, é um HPV. Entretanto, os HPVs mais importantes, que são causadores de doenças, são os seguintes. São os HPVs de baixo risco, oncogênico, ou seja, aqueles que são responsáveis pelas verrugas, geralmente o de número 6 e 11, que causam as verrugas genitais e, em alguns indivíduos com atividade homossexual, onde ele tem parceiros anais importantes, pode causar uma grande verruga no ânus, ou aqueles indivíduos que têm HPV nas vias aéreas superiores. Tem um artista importante que depois ele confessou que ter tido HPV uma verruga na laringe por ser habitual a prática do coito, do sexo oral vaginal. Ou seja, bom, o que eu queria chamar a atenção para vocês são os HPVs de alto risco de número 16, 18, 31, 33, 45 e 58. Eles são os responsáveis pelo câncer do colo do útero em 99,7%, câncer ou papilomatose laríngea em 100%, câncer de vulva e de pênis em 50%, câncer do ânus em 80% e câncer do orofaringe. Portanto, vocês têm que entender que o HPV não causa só lesão na vagina e na vulva, causa lesão em outras estruturas do corpo humano. Bom, acho que o pessoal entendeu bem sobre a importância da prevenção, né? E ficar atento com esses números e com esses sintomas sobre o HPV. Agora eu queria perguntar, doutora, a respeito do HIV. Como é que estão os números hoje em dia? Como é que está a doença no Brasil? Bem, o HIV é causado pelo vírus da imunodeficiência humana. E ele trouxe uma surpresa no comportamento sexual e social dos indivíduos. Eu não poderia precisar a data com certeza, mas na época de 70, 80, nós tivemos a morte de alguns artistas, entre eles o Cazuza, temos também o Lauro Corona, temos também um cineasta importante que morreu em Portugal, temos também um ator americano que eu era fã dele, lembra do Rock Hudson? Ele morreu de... O Rock Hudson morreu de doença pelo HIV. Então, nesse período, quando se descobriu através de pesquisadores franceses, principalmente os franceses, a importância do vírus da imunodeficiência humana, procurou-se estudar diferentes tipos de tratamento. Na realidade, hoje nós não temos cura para o HIV, mas com a evolução e a mídia e as prevenções, chegamos hoje a um tipo de tratamento onde, em tese, as pessoas não têm aquele risco de, vejam bem o que eu vou falar, portador, vejam bem a diferença do vírus do HIV, controlada com tratamento, e a doença que evoluiu para AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, os portadores do HIV, eles se controlam nas clínicas de DST através dos diferentes tratamentos. Só que, quando esses indivíduos perdem o controle, o que está acontecendo? A doença evolui para a AIDS e aí o indivíduo, sem sombra de dúvida, vai ter um final infeliz. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? Como houve uma evolução muito importante nos tratamentos, as pessoas não estão nem aí. Elas acham que tanto faz ter relação com indivíduos portador ou não, porque não vão pegar a doença. Não é verdade. Qual é a maneira de você pegar a doença? Do homem para a mulher, através do ejaculado espermático. A segunda razão é através de transfusão de sangue. A terceira, que é uma muito usada, é quando o indivíduo, numa roda, onde uma seringa com droga
é passado de indivíduo para indivíduo na sua aplicação na veia. Porque eles estão muito doidos, né? Eles estão muito doidos, não estão nem aí. O que vai acontecer? Se alguém contaminado, que passou na sua veia contaminada com sangue, portadora do HIV, vai para outra veia do outro indivíduo e ao ele injetar o produto, acaba contaminando a pessoa. O vírus, quando, digamos, pegou na agulha, ele vive no ar, assim? Quanto tempo, não? Como é que é esse negócio? No ar não vive, mas no espermatozoide, no ejaculado espermático, no sangue e na seringa, que tem sangue na ponta da agulha, ele sobrevive. Muito tempo. Muito tempo. O vírus, em tese, não sobrevive fora desse ambiente. Uhum. Então, um médico, por exemplo, está fazendo uma cirurgia em alguém portador do vírus do HIV. Se por uma ação inadequada, ele ao passar um ponto com uma agulha de alguém que tem sangue contaminado, furar teu dedo, ele corre um risco, é pequeno, de ser contaminado. Uhum. Então, existem os acidentes cirúrgicos também, ou de dentista. Então, nós não podemos só pensar no HIV através da relação sexual. Claro. A mulher também pode passar para o homem, só que a concentração do HIV na vagina da mulher é muito menor do que no conteúdo espermático. Então é mais difícil da mulher passar para o homem, mas pode. Mas é mais frequente do homem passar para a mulher. O que está acontecendo? Devido ao uso das drogas mais modernas no tratamento, o pessoal está deixando de lado a responsabilidade de que continua aumentando, ou seja, houve uma diminuição, houve até um programa do governo dando seringas de graça, não sei se vocês lembram disso. Nossa, eu não vi isso. Seringas para o uso dos drogados de graça, para que a seringa só fosse utilizada por uma pessoa. Porque antigamente a mesma seringa passava de braços indivíduos portadores do HIV para outro braço de indivíduos não portadores e acabava contaminando. Não sei se vocês se recordam da propaganda do governo quando eles distribuíam, aliás é um bom método na prevenção, distribuir as seringas para que fosse usado só por um indivíduo, no uso da cocaína, por exemplo, injetável. Então, nós temos que voltar a fazer programas de saúde pública onde vamos voltar a alertar a população sobre o risco de se adquirir o HIV através do uso da relação sexual, da transfusão de sangue contaminado ou da seringa contaminada, ou do uso, infelizmente, do acidente de um profissional de saúde com sangue contaminado em um hospital. E ainda voltando sobre as doenças, quais então seriam as outras que são mais procuradas aqui no consultório? Existe um corrimento vaginal que pode ser adquirido por doença sexualmente, que é uma doença sexualmente transmissível. É chamada tricomonas vaginalis. Essa tricomonas não vai causar mal nenhum, mas vai causar geralmente uma secreção amarela esverdeada, importante, e algumas mulheres podem ter um desconforto a urinar e pode ter também, juntamente com uma outra doença vaginal chamada vaginose bacteriana, um odor fétido na vagina. A tricomonas é causada por uma doença sexualmente transmissível. A vaginose não é causada por doença sexualmente transmissível, mas algumas vezes elas se misturam. É o caso da mulher que tem um corrimento vaginal. Esse corrimento é causado pela liberação de uma proteína chamada cadaverina e putrescina, que dá um odor extremamente fétido, que lembra coisas mortas. O diagnóstico não é tão difícil e é de fácil tratamento, tanto a vaginose quanto a tricomoníase. O tratamento é feito com produtos usados ou pela via oral ou no local, e o resultado é muito bom. Mas é só um detalhe, esse odor, ele já é característico logo no início da doença? É. Esse odor é muito típico das vaginoses bacterianas. Lembram bem, um cheiro insuportável que lembra coisas mortas, né? Por isso que chama-se o odor causado pela proteína cadaverina e putrescina.
É um cheiro desconfortável. A mulher se lava e o cheiro não desaparece. E esse odor aumenta principalmente quando ela tem relação sexual e quando ela tem o período menstrual. Por quê? Porque na relação sexual, o espermatozoide, juntamente na presença dessas bactérias causadoras da vaginose, acentua o odor. E quando elas menstruam, o sangue menstrual também, na presença dessas bactérias, geralmente bactérias que não respiram, chamadas bactérias anaeróbias, também aumentam o odor e a mulher se sente muito desconfortável. Imagino.